Quando surge, família Nosso Palestra. Olha, tava com saudades de fazer esse quadro NP Entrevista, e o NP Entrevista é muito especial, porque o nosso palestra, como vocês sabem, é aquele site, aquele conteúdo que gosta de falar de categoria de base e acompanha todos os dias a nossa base palestrina. E é um orgulho grandioso quando um atleta da nossa base vitorioso chega no profissional e vem falar com a gente. Então, um NP Entrevista muito especial com o nosso lateral direito, Garcia. Já de antemão, te agradecendo, Garcia. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Hoje estarei aqui com André Galassi, nosso craque da base, Tutu, Arthur Abramo lá embaixo. E já para começar, aquele boa noite, Garcia. Primeiramente, boa noite para você. É um prazer imenso te receber aqui. E só para dar aquela pincelada inicial, como tá esse Gustavo Garcia versão 2022? Um cara pai de família, um cara vitorioso de copinha. Como tá esse Gustavo Garcia de 2022? Primeiramente, uma boa noite aí. Prazer é meu, Léo, André e Arthur, agradecendo mais uma vez aí por estar presente, por estar contando um pouco da minha história, da minha trajetória aqui com vocês, que eu acho que isso é importante também. Cara, quando se fala de Gustavo Garcia de novo 2022, teve minha filha agora recentemente, melhor coisa do mundo, eu agradeço todos os dias a Deus, a minha família que esteve sempre comigo. E eu estou desfrutando do momento com ela, desfruto também da oportunidade que eu tenho de estar vestindo essa camisa do Palmeiras a cada dia, a cada treino. Eu acho que isso é importante, porque o tempo passa rápido, né, cara? E quando se fala em aproveitar, é você desfrutar, como eu falei no momento. Então, vivendo dia após dia. E eu acho que assim as coisas acontecem naturalmente, tem tudo para dar certo. E tá dando certo, seja no Sub-17, Sub-20, a nossa base vitoriosa. Você é um cara muito importante e muito querido por toda a torcida. Então a gente vai ter esse papo muito legal aí no decorrer dos próximos minutos. Começando pelo nosso craque da base, André Galassi. Galassi, boa noite. Primeira pergunta para o Garcia. Boa noite, Garcia. É um prazer imenso estar falando com você. Tantos textos que eu já escrevi sobre você, agora é finalmente a entrevista. Garcia, eu queria comentar um pouco sobre a Copinha. Você foi peça fundamental no título da Copinha, uma taça muito importante para a história do Palmeiras, quebrando aquele tabu já de anos que vinha se falando. Eu queria saber especificamente para você qual foi a importância desse título, desse contato com a torcida. Viajou para outras cidades, viu a torcida em Diadema, Barueri, principalmente aquela final no Allianz, com o estádio lotado, aquela pulsação, aquela energia do Allianz Parque. Eu queria saber de você como que foi presenciar tudo isso e qual foi a importância do título para a tua carreira profissional. Cara, quando a gente se fala de Copa São Paulo, a gente fala de uma dimensão de um campeonato muito grande, né? A gente brinca aqui que seria a Copa do Mundo da base, né? Então, o Palmeiras não tinha ganhado primeira vez, mas a gente entrou com um pensamento junto ao Paulo, à comissão, aos atletas, em geral, que a gente tinha que estar unido, primeiramente unido para dar tudo certo dentro de campo, e eu acho que foi isso que fez a diferença. Palmeiras entrou não só para jogar mais um jogo, mas sim para desfrutar, para dar vida, e jogo após jogo, eu acho que as coisas estão acontecendo. Então, cara, ter a torcida do nosso lado, a gente que está subindo agora, que está conhecendo a torcida palmeirense, eles nos ajudaram bastante, desde o primeiro jogo em Diadema até o último Allianz Parque, e eu acho que isso fez total diferença dentro de campo. E quando a gente se fala em estar focado, estar mentalmente forte, eu acho que esse foi o principal ponto para a nossa equipe, para a gente estar chegando na final e tá dando aquele espetáculo. Não falo pelo resultado, eu falo sim por cada jogador estar bem fisicamente, cada jogador demonstrar o seu papel lá dentro. E claro que o resultado ele vem naturalmente, o resultado que
que vocês viram foi esse. Contra a forte equipe do Santos, que a gente falou que a gente tinha que fazer história, a gente era o momento para fazer história, e graças a Deus deu tudo certo, com o apoio dos nossos familiares fora e dentro, a gente só pensava neles lá dentro, só pensava em fazer história com a camisa do Palmeiras, que a gente sabia que se a gente fosse campeão, a gente seria a primeira vez na história. Então, acho que é um momento que ficou marcado, não só para mim, mas para todos que esteve presente, e para a torcida, principalmente, que merece demais esse título. Esse título, acho que o trabalho de base do Palmeiras é consagrado e, como diz, não precisaria desse título para ser um trabalho consagrado, mas esse título acho que coroa todo o processo e toda, como a torcida gosta de cantar Taça Libertadores Obsessão, acho que essa Taça São Paulo era uma obsessão da nossa torcida e conseguimos, tirou aquele peso, esse trabalho de base do Palmeiras. Tutu, primeiro, boa noite. Faço a primeira pergunta para o Garcia. Boa noite, Garcia. É um prazer estar falando aqui com você. Prazer estar com o Galassi e com o Léo também aqui, sempre juntos, nossa palestra. Bom, a minha próxima pergunta vem sobre essa primeira geração da base aí, que veio antes de vocês, né? Essa com o PK, com o Veron, com o Menino, que fez tanto sucesso e, de certa forma, abriu a porta, né? O Palmeiras era um time que não tinha uma cultura de base muito grande, né? A gente vê um processo aí sendo desenvolvido nos últimos anos, que permitiu com que a gente chegasse agora, nesse momento, conquistasse a Copinha, tivesse outros frutos aí, dentro e fora de campo. E aí eu queria te perguntar, qual foi a importância da inspiração, né, desses jogadores, dessa primeira geração para vocês? Não só no contato do dia a dia, mas também de ver eles em campo com a camisa do Palmeiras. Claro, uns hoje em dia até já saíram, o PK deixou o clube para o Botafogo, o Renan está emprestado, outros não, o Danilo, por exemplo, titular, foi até a seleção. Então, como que vocês viram aí entre vocês, se vocês conversavam sobre isso, falavam com eles, como que era essa relação e essa inspiração, né, do dia a dia? Boa noite, meu irmão. Então, cara, a gente conversa direto isso, eu acho que foi um momento também que ficou marcado, foi um momento histórico, quando subiu 6, 7 jogadores para o profissional de uma vez só. E foi como você falou, a gente brinca com eles também. Muito obrigado por vocês abrirem a porta para a gente. Mas é aquilo, né? Eles trabalharam para isso, é o sonho de todo atleta, de todo garoto, tá no profissional, tá jogando em alto nível, e ainda mais quando se fala de você estar vestindo a camisa do Palmeiras, não tem momento melhor que esse. Então, eu acho que eles aproveitaram bastante o momento deles, estão aproveitando como a gente está vendo. Então, eu acho que isso é importante para a gente pegar como inspiração, cara. Porque quando a gente se fala de jogadores que já jogaram ao nosso lado na base, que hoje em dia está jogando em alto nível, está bem, e eu acho que isso é importante, é inspiração. A gente tem que seguir cada passo deles, porque eu acho que eles foram fundamentais também, para a base do Palmeiras ser visto com outros olhares, não só além de títulos, de vitórias, mas sim formar jogadores, formar homens. Eu acho que isso é o mais importante. E eles foram principais peças para como que eu posso falar? Principais peças que o Palmeiras olhem para a base, olhem como tem que ser olhado. Então, a gente agradece e a gente leva eles como exemplo hoje em dia. Perfeito, perfeito. E agora já emendando a minha próxima pergunta, porque tem uma peça ali na base que foi campeão com vocês, Garcia, que o mundo está olhando. E aí a gente gosta sempre de perguntar as impressões dos companheiros, que é o Endrick. É um fenômeno, é um cara muito fora da curva, um cara excepcional. Como é para vocês? Você agora já no profissional, mais tempo, agora vive um outro momento, mas esse processo que foi da Copinha, essa inserção do Endrick nesse time, como é o Endrick? Ele é totalmente... É um fenômeno, o mundo está olhando para ele, e é sempre bom ter esses diamantes, essas pérolas, todas essas preciosidades na nossa base.
Então, como que é o Endrick nesse dia a dia? O mundo está olhando para ele. Cara, quando você se fala do Endrick, a gente muitos pensam em daqui futuramente possa ser o melhor do mundo. É um garoto incrível, como ele é incrível mesmo, isso eu posso te falar. Mas primeiro a gente tem que ver o caráter, o homem que é o Endrick, não só dentro de campo, mas eu pude vivenciar. A gente ficou quase 30 dias, mais de 30 dias junto para ganhar esse grande triunfo que foi a Copa São Paulo. E nesses dias a gente vê o caráter, vê a humildade, vê que não só é dentro de campo, e assim vai se formando o grupo. Então, o Endrick, cara, ele reflete tudo que ele reflete fora de campo, ele leva para dentro. Fora de campo, ele cara, como que eu posso falar? Um cara excepcional, um cara respeitador de todo mundo, é um cara humilde. Então, eu acho que as coisas acontecem quando você trabalha, quando você respeita o lugar do próximo, respeita a sua hora. É um jogador novo que tem muito para desfrutar ainda, então acho que é um cara que a gente brinca aqui, o cara é de outro mundo mesmo, e ele merece, e tem grandes coisas para conquistar ainda. A gente sabe que o cara é muito novo mesmo e já conquistou grandes coisas, então não é só o futebol, é fora das quatro linhas a gente vê. Então tá de parabéns, a família dele tem todo o suporte ali para que ele possa dar muito certo, e já deu que Deus olha certinho para as pessoas do bem. Então é um cara sem palavras. Muito bom ouvir isso de alguém que convive. E agora mais uma do Galás para você. Até imagino qual vai ser essa próxima pergunta, que estava conversando aqui nos bastidores, mas daqui a pouquinho tem mais coisas. Eu peço o seu like, galera que está assistindo nossa entrevista, deixe seu like, comente. Já, eu esqueci no comecinho, então é sempre bom fazer aquele jabá. Deixe seu like. Uma para você. Garcia, a gente já falou da geração que antecedeu a sua, e agora falando um pouco mais da sua geração, que é muito vitoriosa e que está tendo uma transição gradual ao profissional. Uma filosofia que o Palmeiras agora adota, né? Com lentidão e não mais aquilo que foi com a outra geração, já colocar para jogo. Está sendo lento esse processo. Você, por exemplo, começou a entrar no plantel do Abel lá no Paulistão de 2021 e só agora em 2022 está embalando uma sequência e principalmente aparecendo em grandes jogos, como foi esse do Curitiba, quebrando o tabu, valendo liderança. Como você enxerga essa transição que você e outros colegas estão vivenciando? Você acredita que essa cautela do Palmeiras em promover vocês ajudou na preparação como um todo? Sim, cara, a gente entende, a gente sabe o momento que o Palmeiras está vivendo, a gente sabe que tem grandes jogadores no momento também, que não vai ser de uma vez, não, por mais que a gente tenha títulos, não vai ser assim de uma hora para outra. E eu acho que isso é o mais importante. Aqui dentro do Palmeiras tem grandes profissionais que entendem e conversam com a gente para a gente ficar tranquilo, que no momento certo vai chegar a nossa hora, como chegou da outra geração. Então a gente trabalha dia após dia com muita humildade, sabendo respeitar. Acho que isso é o principal ponto. A gente sabe respeitar, e se a oportunidade aparecer, a gente tem tudo para estar pronto. A gente tem em mente o que é jogar no Palmeiras, e muito além disso também. Mas eu acho que essa fase que a gente está passando, da gente estar integrando a equipe profissional, está sendo comandada por grandes profissionais, não só a comissão do Abel, mas sim o staff todo do Palmeiras. Eles sabem o que fazer com a gente. E a gente também trabalha para quando a oportunidade aparecer, a gente estar pronto. Então, a gente tem a cabeça tranquila, a mente boa, para que nas horas certas as coisas acontecerem. E aconteceu, claro, a gente nunca deseja a lesão de nenhum atleta, mas o Marcos Rocha se lesionou, você chegou, entrou, vestiu a camisa e jogou uma baita partida contra o Coritiba no último domingo, já te elogiando, muito, meus parabéns pela partida de domingo, foi muito bem. E agora passando para o Tutu, a próxima pergunta para o Garcia. Tutu, com você.
Bom, você já deixou o gancho aí do Rocha. Eu ia perguntar justamente sobre ele, né? Eu perguntei antes sobre a relação com os jovens que subiram antes de vocês, mas eu queria também perguntar sobre essa relação com os jogadores mais experientes, principalmente o Rocha, que é da posição, né? Um jogador muito vencedor, que está no Palmeiras aí desde 2018, colecionando taças. Agora, vivendo um momento também de ser capitão do time, né? Nas ausências de Everton e Gomes. Enfim, e aí a gente sabe que ele tem um papel de liderança muito grande no grupo, né? E para você, como jogador da mesma posição, deve ter também um impacto grande, né? Ter um jogador como exemplo ali, fazendo a mesma função, vestindo a mesma camisa. Eu queria te perguntar como é a sua relação com ele. Vocês conversam no dia a dia? Vocês trabalham junto? No treino ele dá alguma dica especial? Tem alguma coisa que ele já te passou para melhorar na posição? E inclusive também sobre o Mike, né? O Mike um pouco mais novo, mas fez uma partidaça na final da Libertadores também. São dois grandes jogadores que o Palmeiras tem no elenco aí, e tudo pretendendo para que você suceda eles muito bem. Sim, cara, como falar com a minha família que eu sou um cara privilegiado, porque não só dois atletas de grande nível, mas sim três, que o Abel também foi o lateral direito. Então, é gerações diferentes, mas que eu pego dicas dali, pego dicas daqui, porque foram grandes jogadores e são grandes jogadores que já têm uma certa história no futebol brasileiro. Então, quando você se fala de Rocha, se fala de Mike, você olhar um pouco lá atrás e ver tudo que eles já ganharam, tudo que eles já viveram. Então, acho que isso é importante. E sim, cara, o Rocha fala comigo, a gente conversa, a Mike também me dá bastante dica. Porque se você parar para pensar, como eu falei, o Rocha um pouco mais velho hoje, é um cara que já ganhou de tudo. Se você parar para pensar, é muito títulos nas costas, mas não só falando de título, mas sim da pessoa, do caráter que tem o Rocha, e se torna um líder hoje em dia. E então é bastante importante. É um exemplo não só para mim, mas para todos os atletas da base que está subindo agora, todos os atletas que está nessa formação, que ele mostra que não é só dentro de campo, mas sim fora também. Então, eu acho importante absorver coisas, que é sempre bom. E ele mostra no dia a dia, dentro de campo, eu pego um pouquinho também dentro de campo, que dele, do Mike. Então, é muito bom. Só tenho a agradecer a eles porque eles são dois jogadores que sempre me ajudam, sempre brincam comigo. Então, muito obrigado e só agradeço. A nossa evolução ela vai sendo constante com a ajuda desses personagens. Dois grandes atletas vitoriosos, referências hoje. Até o Marcos Rocha ganhou uma homenagem de 200 jogos com a camisa do Palmeiras. Um atleta vitorioso. O Willi, com certeza, uma inspiração muito grande para você e para todos os atletas da base. Você falou do Abel, que foi lateral, e a gente viu na Copinha, já puxando um pouco do Abel e do PV, ele falava muito da parte mental na Copinha. E o Abel tem muito isso, dessa parte mental. Tem a parte tática, tem a parte técnica, mas ele puxa muito pela parte mental. E teve a certa confiança no final da temporada de deixar ele comandar vocês naquela fase final. Como foi para vocês jogarem aquela fase final de Brasileirão, já com o time campeão, e a importância dessa parte mental, tanto do Abel quanto do PV nesse processo, porque sempre fala muito nisso. E a parte mental hoje a gente vê que é muito importante. O que você consegue absorver dessa parte mental e as semelhanças desse processo das duas partes? Sim, eu acho que quando a gente fala do mental, cara, a gente está concentrado, a gente está não só atento o que vai acontecer, mas sim ficar em alerta em tudo que pode acontecer. E eu acho que isso, o Paulo Vitor, o Abel, eles comentam muito. Eu acho que isso é o diferencial dos dois, para sempre a gente estar ligado, para sempre a gente estar atento. Então, eu acho que isso que faz a gente levar para dentro de campo, essa concentração, essa fome de vencer. E não é à toa que o Palmeiras hoje em dia, seja nas categorias de base ou seja no profissional, que está conquistando vitórias, está conquistando títulos.
Então, eu acho que isso não vem só da sua qualidade técnica, mas sim do mental, porque quando a gente fala de qualidade técnica, tem bastante jogadores, a gente vê hoje no Brasil, que são bons, mas que não dão muito valor ao mental, que acabam acontecendo muitas coisas trágicas. Então, eu acho que isso é importante. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem bastante influenciadores sobre isso. Não só eles, mas também a nossa psicóloga no dia a dia. Então, acho que tudo está relacionado. E, cara, a gente participou de 3 jogos muito importantes, que foi do Brasileiro, a nossa equipe sub-20. E a gente sempre comenta, né? Aquele jogo contra o Atlético, a gente tem que saber sofrer. E a gente sofreu no momento certo, foi uma experiência única, que eu acho que fez que o nosso time amadurecesse para jogar a Copa São Paulo, para passar por todas as dificuldades. Porque se você pegar o jogo do Atlético e pegar o jogo do São Paulo, você vê que a gente soube sofrer, e não foi só ali, foi contra o Ceará também, entendeu? Então, eu acho que foi um fator importante a gente estar jogando ali, a gente estar junto, a gente estar entrosado, para que na Copa São Paulo a gente colhesse grandes frutos. Perfeito, perfeito. Tudo deu uma oscilada, daqui a pouquinho ele já volta, tá entrando aqui agora. Passar a bola pro Galassi fazer a pergunta dele. Garcia, já encaminhando para o final da nossa entrevista, muito boa entrevista, diga-se de passagem. Você recentemente renovou o contrato com o Palmeiras, agora vínculo até 2026. E então queria que você falasse um pouco quais são as suas projeções para um futuro no Palmeiras, sua expectativa de começar a ganhar mais rodagem no elenco profissional. A gente está falando de um processo de 4 anos de contrato, então tem muita coisa para acontecer, e eu queria que você falasse um pouco o que você vê desse futuro, o que você imagina dele, e quais são principalmente as suas expectativas, metas, sonhos para esse futuro aí com a camisa do Palmeiras. Sim, eu agradeço ao Palmeiras, agradeço a todo o suporte, a minha família por esse contrato aí estendido por mais alguns anos. E, cara, falar para você que eu trabalho. A melhor forma de eu falar que meu futuro... Não adianta eu falar que meu futuro vai ser lindo, perfeito, se eu não trabalhar no dia, no hoje. Então, é aquilo que eu falo para os meus pais, sou um cara que eu estou sempre atento, sempre trabalhando, para que na hora que a oportunidade vier, para mim estar pronto. Então, acho que fora de campo isso também faz bastante importância. E claro que a gente tem em mente, sim, grandes objetivos com a camisa do Palmeiras. Mas deixar acontecer, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, isso seja lá qual for, não onde você trabalha, seja jogando bola ou seja em outra ocasião. Então, estou trabalhando, estou me empenhando dia após dia, e eu mentalmente muito focado para que as coisas possam dar certo e eu ter um futuro brilhante e colher grandes frutos. Terá, tenho certeza. Você já foi capitão da base. Quem sabe em breve, tarjinha de capitão no braço do profissional e erguendo taças pelo Palmeiras profissional. Sim, trabalhando as coisas acontecem. Tutu, para você. Tive uns probleminhas técnicos aqui, mas acho que tá dando para me ouvir agora, né? Tudo certo. Bom, encaminhando também para as perguntas finais aqui, a minha próxima pergunta é em relação sobre o jogo de amanhã, né? O Palmeiras enfrenta aí o Atlético Goianiense para tentar manter a liderança, e você tem a oportunidade de novo jogar uma partida entre os titulares, com o Rocha ainda machucado. Você ganha aí a possibilidade de ter sequência, né, no time. Como que tá o coração aí para essa possibilidade? O Palmeiras vive um grande momento, é uma responsabilidade, né, se manter bem aí no time, todo mundo fazendo seu papel. O Palmeiras que tem, acho que como tona nesse Brasileirão, um coletivo muito forte, né? Você tem vários times aí que tem jogadores individuais se destacando, e no Palmeiras parece que todo mundo tá ali no seu máximo para o time conseguir estar na ponta.
como é a cabeça aí do Garcia para conseguir entrar nesse time, manter o nível aí dos laterais, manter o nível dos jogadores, seguir as ordens do Abel e dar conta de estar no time que lidera esse Brasileirão que é tão difícil. Cara, o frio na barriga, o coração. Todo dia que eu sou convocado aqui pro jogo do profissional ou da base é gratidão enorme. E, e é aquilo, se for para eu sair jogando amanhã ou não, a decisão é sempre do treinador. Eu estou trabalhando muito para isso, como eu estou falando desde o começo na entrevista. Estou trabalhando para, se a oportunidade vier, eu agarrar com todos os dedos. Então, eu estou tranquilo, estou com a cabeça no lugar, estou muito focado, porque a gente só fica sabendo algumas horas antes do jogo, então até lá tem chão. Então, pode ter certeza que se for eu ou não, quando a gente entra lá dentro, a gente tem que mostrar o nosso trabalho e dar o melhor com a camisa do Palmeiras. Então, tudo que tiver para acontecer vai ser na mão da comissão. Eles sabem muito bem o que faz. E a gente só mostra nosso trabalho aqui só. É isso. Vou fazer a minha última pergunta já agradecendo o Garcia, o Vitor, por ter confiado na gente, para a gente estar fazendo essa entrevista também ao Palmeiras. Já agradecendo o Galassi, Tutu por mais essa. Como eles brincam as crias aqui do nosso palestra, estamos aqui falando com uma cria da academia. Garcia, falando de amanhã, já desejando caso você entre em campo, boa sorte. Para finalizar, uma última palavra para o torcedor, que amanhã estará em grande número, quase 38 mil ingressos vendidos para o confronto, como esse friozinho na barriga de, como o Abel diz, ver o chiqueiro pegar. A gente que joga no Palmeiras aqui, a gente sabe como é maravilhoso essa torcida nos apoiando desde antes do jogo começar até o último minuto. Eu acho que isso faz bastante diferença quando você está lá dentro. Então é aquilo, é entrar, dar o nosso melhor para que com a vitória ou não a gente seja bem representado, a torcida seja bem representada e o Palmeiras possa sair vitorioso mais uma vez. Então, cara, amanhã é mais um dia para mostrar nosso trabalho. E mais uma vez, torcedor palmeirense, muito obrigado, que pode ter certeza que estando lá dentro, vocês nos ajudam muito. É isso. Obrigado, Galassi, obrigado, Arthur, e obrigado principalmente, Garcia. Volte sempre, a casa é sua também, a casa é todos os palestrinos, o nosso palestra é a casa da base, do profissional, do feminino. Então, curta, compartilhe essa entrevista, se inscreva no nosso canal, que é muito importante. E quanto mais você curte, mais você compartilha, mais jogadores a gente traz. Então, nos ajude e bora sempre acompanhar os conteúdos aqui do nosso palestra. Obrigado, Garcia, mais uma vez. Vamos que vamos. E avante palestra. Obrigado, Léo. Obrigado, André. Obrigado, Arthur. Obrigado, torcida palmeirense. Boa noite. Valeu!